Paz e bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira, hoje, 24 de novembro de 2025. Eu sou Emerson Bardelotti e nós vamos continuar a nossa leitura da exortação apostólica do Papa Leão XIV, de Lex T, sobre o amor para com os pobres. Eu te amei. E começo o programa já agradecendo esse maravilhoso presente que recebi das mãos da Tereza e do Cláudio Vereza, que sabendo que eu estou já há 3 anos aqui no programa Paz e Bem, e aproveitaram para mandar um abraço e um beijo para o Mauro Lopes. Mauro, agora eu também tenho a plaquinha, Mauro. Paz e bem, gente. Vamos à nossa leitura de hoje. Obrigado, Cláudio e Tereza. Vou armar um cenário bacana para colocá-la, tá bom? Gente, vamos continuar a leitura do capítulo 3. Uma igreja para os pobres. A partir do número 59 até o número 81. 59 a 81. Então, começo hoje lendo a segunda parte do capítulo 3, Libertar os cativos. Desde os tempos apostólicos, a igreja viu na libertação dos oprimidos um sinal do reino de Deus. O próprio Jesus, ao iniciar sua missão pública, proclamou, abre aspas, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o evangelho aos pobres e enviou-me para proclamar a liberdade aos presos. Fecha aspas, Lucas 4, versículo 18. Os primeiros cristãos, mesmo em condições precárias, rezavam e assistiam os irmãos presos como testemunho os Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, 24, versículo 23, e diversos escritos dos padres. Essa missão libertadora prolongou-se ao longo dos séculos por meio de ação concretas, especialmente quando o drama da escravidão e do cativeiro marcou sociedades inteiras. Entre o final do século XII e os primórdios do século XIII, quando muitos cristãos eram capturados no Mediterrâneo ou escravizados em guerras, surgiram 2 ordens religiosas. A Ordem da Santíssima Trindade para a redenção dos cativos, os trinitários, fundada por São João da Mata e São Félix de Valois, e a Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria das Mercês, os Mercedários, fundada por São Pedro Nolasco, com o apoio de São Raimundo de Penhaforte, dominicano. Essas comunidades de consagrados nasceram com um carisma específico de libertar os cristãos escravizados, colocando seus bens à disposição e, muitas vezes, oferecendo a própria vida em troca. Os trinitários, com o lema Gloria tibi trinitas et captivis libertas, que significa Glória a ti, Trindade, e aos cativos liberdade. E os mercedários, que acrescentam um 4º voto aos votos religiosos de pobreza, obediência e castidade, testemunharam que a caridade pode ser heróica. A libertação dos cativos era a expressão do amor trinitário. Um Deus que liberta não só da escravidão espiritual, mas também da opressão concreta. O gesto de resgatar da escravidão e do cárcere é visto como prolongamento do sacrifício redentor de Cristo,
cujo sangue é o preço do nosso resgate. 1 Coríntios 6, versículo 20. A espiritualidade original dessas ordens estava profundamente enraizada na contemplação da cruz. Cristo é por excelência o Redentor dos cativos, e a Igreja, seu corpo, prolonga esse mistério no tempo. Os religiosos não viam no resgate uma ação política ou econômica, mas um ato quase litúrgico, a oferenda sacramental de si mesmos. Muitos entregaram seus próprios corpos para substituir prisioneiros, cumprindo literalmente o mandamento. Abre aspas, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Fecha aspas. João 15, versículo 13. A tradição dessas ordens não cessou. Pelo contrário, inspirou novas formas de ação diante das escravidões modernas. O tráfico de pessoas, o trabalho forçado, a exploração sexual, as diversas formas de dependência. A caridade cristã, quanto encarnada, torna-se libertadora. E a missão da Igreja, quando fiel a seu Senhor, é sempre proclamar a libertação. Ainda em nossos dias, nos quais milhões de pessoas, crianças, homens e mulheres de todas as idades, são privadas da liberdade e constrangidas a viver em condições semelhantes às da escravidão, essa herança é continuada por essas ordens e por outras instituições e congregações que atuam em periferias urbanas, zonas de conflito e corredores de migração. Quando a Igreja se inclina para quebrar as novas correntes que prendem os pobres, ela se torna sinal de Páscoa. Não se pode concluir esta reflexão sobre os privados de liberdade sem fazer menção aos encarcerados nos diversos centros penitenciários e de detenção. A esse respeito, recordam-se as palavras que o Papa Francisco dirigiu a um grupo deles, abre aspas, para mim, entrar em uma penitenciária é sempre um momento importante. Porque o presídio é um lugar de grande humanidade. De uma humanidade provada às vezes, exausta pelas dificuldades. Sentimentos de culpa, julgamentos, incompreensões e sofrimento. Mas ao mesmo tempo repleta de força, de desejo, de perdão, de vontade de redenção. Essa vontade que, entre outras, foi assumida também pelas ordens redentoras como um serviço preferencial à Igreja. Como proclamava São Paulo, abre aspas, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, versículo 1, fecha aspas. E essa liberdade não é apenas interior, ela se manifesta na história com um amor que cuida e liberta de todas as amarras. Testemunhas da pobreza evangélica. No século XIII, diante do crescimento das cidades, da concentração de riquezas e do surgimento de novas formas de pobreza, o Espírito Santo suscitou na Igreja um novo tipo de consagração, as ordens mendicantes. Ao contrário do modelo monástico estável, os mendicantes adotaram uma vida itinerante, sem propriedade pessoal ou comunitária, inteiramente confiada à providência. Não apenas serviam os pobres, tornavam-se pobres com eles. Encaravam a cidade como um novo deserto e os marginalizados como novos mestres espirituais. Essas ordens, como os franciscanos, os dominicanos, os agostinianos e os carmelitas,
representaram uma revolução evangélica na qual o estilo de vida simples e pobre se converte em sinal profético para a missão, revivendo a experiência da primeira comunidade cristã. Atos 4, versículo 32. O testemunho dos mendicantes desafiava tanto a opulência clerical quanto a frieza da sociedade urbana. São Francisco de Assis tornou-se o ícone desta primavera espiritual. Tomando por esposa a pobreza, quis imitar Cristo pobre, nu e crucificado. Em sua regra, pede aos irmãos que, abre aspas, não tenham propriedade sobre coisa alguma, nem sobre casa, nem lugar, nem outra coisa qualquer, mas como peregrinos e viadantes, que neste mundo servem ao Senhor em pobreza e humildade, peçam esmolas com confiança. Disso não se devem envergonhar, porque o Senhor se fez pobre por nós nesse mundo. Sua vida, fecha aspas, né? Sua vida foi um contínuo despojamento do palácio ao leproso, da eloquência ao silêncio, da posse ao dom total. Francisco não fundou um serviço social, mas uma fraternidade evangélica. Entre os pobres, via irmãos e imagens vivas do Senhor. Sua missão era estar com eles, por uma solidariedade que superava as distâncias, por um amor compassivo. Sua pobreza era relacional. Levava-o a fazer-se próximo, igual, na verdade, menor. Sua santidade brotava da convicção de que só se recebe verdadeiramente a Cristo na entrega generosa de si mesmo aos irmãos. Santa Clara de Assis, inspirada por Francisco, fundou a Ordem das Damas Pobres, depois chamadas Clarissas. Sua luta espiritual consistiu em manter fielmente o ideal da pobreza radical. Recusou privilégios pontifícios que poderiam proporcionar segurança material ao seu mosteiro e, com firmeza, obteve do Papa Gregório IX o chamado Privilegium Paupertatis, garantindo o direito de viver sem a posse de qualquer bem material. Essa opção expressava a confiança total em Deus e a consciência de que a pobreza voluntária era a forma de liberdade e profecia. Clara ensinava às suas irmãs que Cristo era sua única herança e que nada devia obscurecer a comunhão com Ele. Sua vida orante e escondida foi um grito contra o mundanismo e uma defesa silenciosa dos pobres e esquecidos. São Domingos de Gusmão, contemporâneo de Francisco, fundou a Ordem dos Pregadores, com outro carisma, mas a mesma radicalidade. Desejava anunciar o Evangelho com a autoridade que brota de uma vida pobre, convencido de que a verdade precisa de testemunhas coerentes. O exemplo da pobreza de vida acompanhava a palavra pregada. Livres do peso dos bens terrenos, os frades dominicanos podiam dedicar-se melhor à sua obra principal, ou seja, a pregação. Dirigiam-se à cidade, sobretudo aquelas universitárias, para ensinar a verdade de Deus. Ao dependerem dos outros, demonstravam que a fé não se impõe, mas se oferece. E ao viverem entre os pobres, aprendiam a verdade do Evangelho de baixo, como discípulos do Cristo humilhado.
As ordens mendicantes foram, assim, resposta viva à exclusão e à indiferença. Não propuseram expressamente reformas sociais, mas conversão pessoal e comunitária, a lógica do reino. A pobreza, nelas, não era resultado da escassez de bens, mas uma escolha livre, fazer-se pequeno para acolher o pequeno. Como disse Tomás de Celano sobre Francisco, abre aspas, passou a ser o maior amigo dos pobres. Despiu-se para vestir os pobres, procurando assemelhar-se a eles. Fecha aspas. Os mendicantes tornaram-se sinal de uma igreja peregrina, humilde e fraterna, que vive entre os pobres não por estratégia proselitista, mas por identidade. Eles ensinam que a igreja é luz quando se despoja de tudo e que a santidade passa por um coração humilde e dedicado aos pequenos. Que coisa linda, Papa Leão XIV. Eles ensinam que a igreja é luz quando se despoja de tudo e que a santidade passa por um coração humilde e dedicado aos pequenos. Dirigindo-se à igreja e à instrução dos pobres, dirigindo-se a educadores, o Papa Francisco recordava que a educação sempre foi uma das expressões mais altas da caridade cristã. Abre aspas. A vossa é uma missão cheia de obstáculos, mas também de alegrias. Uma missão de amor, porque não se pode ensinar sem amar. Fecha aspas. Nesse sentido, desde os primeiros tempos, os cristãos compreenderam que o saber liberta, dignifica e aproxima da verdade. Ensinar os pobres era para a igreja ato de justiça e fé. Ensinar os pobres era para a igreja ato de justiça e fé. Inspirada no exemplo do Mestre, que ensinava ao povo as verdades divinas e humanas, a igreja assumiu como missão formar as crianças e os jovens, especialmente os mais pobres, na verdade e no amor. Essa missão ganhou corpo com a fundação de congregações voltadas à educação popular. No final do século XVI, São José de Calazans, impressionado pela falta de instrução e formação dos jovens pobres da cidade de Roma, deu vida à primeira escola pública, popular e gratuita da Europa. Em algumas salas contíguas à igreja de Santa Doroteia, no bairro Tratesveri. Era a semente da qual nasceria e se desenvolveria não sem dificuldades a ordem dos clérigos regulares pobres, a mãe de Deus das escolas pias, cujos membros são mais conhecidos como padres escolápios, com o objetivo de transmitir aos jovens, abre aspas, além da ciência profana, também a sabedoria do Evangelho, ensinando-lhes a captar nas vicissitudes pessoais e na história a ação amorosa de Deus, Criador e Redentor. Fecha aspas. Com efeito, podemos considerar esse corajoso sacerdote como, abre aspas, o verdadeiro fundador da moderna escola católica que visa a formação integral do homem e está aberta a todos. Fecha aspas. Animado pela mesma sensibilidade no século XVII, São João Batista de La Salle, percebendo a injustiça causada pela exclusão dos filhos dos operários
e camponeses do sistema educacional da França do seu tempo, fundou os Irmãos das Escolas Cristãs com o ideal de oferecer-lhes ensino gratuito, formação sólida e ambiente fraterno. La Salle via na sala de aula um espaço de promoção humana, mas também de conversão. Seus colégios uniam oração, método, disciplina e partilha. Cada criança era considerada um dom único de Deus, e o ato de ensinar, um serviço ao reino de Deus. Já no século XIX, também na França, São Marcelino Champagnat funda o Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas, abre aspas, sensível às necessidades espirituais e educativas de sua época, sobretudo à ignorância religiosa e às situações de abandonos vividas em particular pela juventude. Fecha aspas. Dedicando-se com todo o afinco em um período em que o acesso à educação continuava a ser um privilégio de poucos, a missão de educar e evangelizar crianças e jovens, especialmente os mais necessitados. Com o mesmo espírito na Itália, São João Bosco iniciou a grande obra salesiana, fundamentada sobre os 3 princípios do método preventivo: razão, religião e amabilidade. IP número 9. E o beato Antônio Rosmini fundou o Instituto da Caridade, no qual a caridade intelectual, junto à material, e tendo como ápice a espiritual pastoral, era apresentada como dimensão indispensável para qualquer ação caritativa que buscasse o bem e o desenvolvimento integral da pessoa. Muitas congregações femininas também foram protagonistas dessa revolução pedagógica. As Ursulinas, a Ordem da Companhia de Maria Nossa Senhora, as Mestras Pias e tantas outras, fundadas especialmente nos séculos XVIII e XIX, ocuparam espaços onde o Estado era ausente. Criaram escolas nos pequenos vilarejos, nas zonas de periferia e nos bairros operários. A educação das meninas, em especial, tornou-se prioridade. As religiosas alfabetizavam, evangelizavam, tratavam das questões práticas da vida cotidiana, elevavam o espírito pelo cultivo das artes e, sobretudo, formavam consciências. A pedagogia era simples: proximidade, paciência, doçura. Ensinavam com a vida antes das palavras. Em tempos de analfabetismo generalizado e exclusão estrutural, essas mulheres consagradas foram faróis de esperança. Sua missão era formar o coração, ensinar a pensar, fazer florescer a dignidade. Unindo vida de piedade e dedicação ao próximo, resistiam ao abandono com a ternura de quem educa em nome de Cristo. A educação dos pobres para a fé cristã não é um favor, mas um dever. Os pequenos têm direito à sabedoria, como exigência básica do reconhecimento da dignidade humana. Ensinar-lhes é reconhecer o seu valor, dando-lhes instrumento para transformar sua realidade. A tradição cristã entende que o saber é dom de Deus e responsabilidade comunitária. O ensino cristão forma não apenas profissionais, mas pessoas abertas ao bem, ao belo e à verdade. Sendo assim, a escola católica, quando fiel a seu nome, torna-se espaço de inclusão,
de formação integral e de promoção humana, conjugando fé e cultura. Semeia-se futuro, honra-se a imagem de Deus e constrói uma sociedade melhor. Acompanhar os migrantes. A experiência da migração acompanha a história do povo de Deus. Abraão parte sem saber para onde vai. Moisés conduz um povo peregrino pelo deserto. Maria e José fogem com um menino para o Egito. O próprio Cristo, que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, João 1, versículo 11, viveu entre nós como estrangeiro. Por isso a igreja sempre reconheceu nos migrantes uma presença viva do Senhor, que dirá no dia do juízo aos que estiverem à sua direita: eu era forasteiro e me recebestes. Mateus 25, versículo 35. No século XIX, quando milhões de europeus emigravam em busca de melhores condições de vida, dois grandes santos se destacaram no cuidado pastoral dos migrantes: São João Batista Scalabrini e Santa Francisca Xavier Cabrini. Scalabrini, bispo de Piacenza, fundou os Missionários de São Carlos para acompanhar os migrantes nas suas comunidades de destino, oferecendo-lhes assistência espiritual, jurídica e material. Nos migrantes viu destinatários de uma nova evangelização, alertando para os riscos da exploração e da perda da fé em terra estrangeira. Correspondendo com generosidade ao carisma que o Senhor lhe tinha concedido, abre aspas, Scalabrini olhava mais além, olhava lá para diante, para um mundo e uma igreja sem barreiras, sem estrangeiros. Fecha aspas. Santa Francisca Cabrini, nascida na Itália e naturalizada estadunidense, tornou-se a primeira cidadã dos Estados Unidos a ser canonizada. Para cumprir sua missão de atender aos migrantes, cruzou o Atlântico diversas vezes e, abre aspas, armada de singular audácia, partindo do nada, iniciou escolas, hospitais, orfanatos para a multidão de deserdados que se aventuraram no novo mundo em busca de trabalho, desprovidos do conhecimento da língua e de meios capazes de lhe permitir uma decorosa inserção na sociedade estadunidense, e muitas vezes vítimas de pessoas sem escrúpulos. Seu coração materno e irrequieto ia ao encontro deles em todas as partes, nos tugúrios, nos cárceres, nas minas. Fecha aspas. No ano de 1950, o Papa Pio XII proclamou-a padroeira de todos os migrantes. A tradição da atividade da Igreja junto aos migrantes prosseguiu, e hoje esse serviço se expressa em iniciativas como os Centros de Acolhimentos para Refugiados, as missões nas fronteiras e os esforços das Caritas Internacionales e de outras instituições. O magistério contemporâneo reafirma com clareza esse compromisso. O Papa Francisco recordava que a missão da Igreja junto aos migrantes e refugiados era ainda mais ampla, insistindo que a resposta ao desafio colocado pelas migrações contemporâneas pode resumir-se em 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. Mas esses verbos não valem apenas para os migrantes e os refugiados. Exprimem a missão da Igreja a favor de todos os habitantes das periferias existenciais, que devem ser acolhidos,
protegidos, promovidos e integrados. E acrescentava, abre aspas, todo ser humano é um filho de Deus. Nele está impressa a imagem de Cristo. Trata-se então de o vermos nós em primeiro lugar e de ajudar os outros a verem no migrante e no refugiado não só um problema para lidar, mas um irmão e uma irmã a serem acolhidos, respeitados e amados. Trata-se de uma oportunidade que a providência nos oferece para contribuir na construção de uma sociedade mais justa, de uma democracia mais completa, de um país mais inclusivo, de um mundo mais fraterno e de uma comunidade cristã mais aberta, de acordo com o Evangelho. Fecha aspas. A igreja, como mãe, caminha com os que caminham. Onde o mundo vê ameaça, ela vê filhos. Onde se erguem muros, ela constrói pontes. Pois sabe que o Evangelho só é crível quando se traduz em gestos de proximidade e de acolhimento. E que em cada migrante rejeitado é o próprio Cristo que bate às portas da comunidade. Ao lado dos últimos. A santidade cristã floresce com frequência nos lugares mais esquecidos e feridos da humanidade. Os mais pobres entre os pobres, que não apenas carecem de bens, mas também de voz e do reconhecimento de sua dignidade, ocupam um lugar especial no coração de Deus. São os preferidos do Evangelho, os herdeiros do reino. Lucas 6, versículo 20. É neles que Cristo continua a sofrer e a ressuscitar. É neles que a igreja reencontra o chamado a mostrar sua realidade mais autêntica. Santa Teresa de Calcutá, canonizada em 2016, tornou-se ícone universal da caridade vivida até o extremo em favor dos mais indigentes, descartados pela sociedade. Fundadora das missionárias da caridade, dedicou sua vida aos moribundos abandonados nas ruas da Índia. Recolhia os rejeitados, lavava suas feridas, acompanhava-os até o momento da morte com uma ternura que era prece. Seu amor pelos mais pobres entre os pobres fazia com que se ocupasse não somente de atendê-los em suas necessidades pastorais, mas também de lhes anunciar a boa nova do Evangelho. Abre aspas. Queremos proclamar aos pobres a boa nova de que Deus os ama, de que nós os amamos, de que eles são alguém para nós, de que eles foram criados pela mesma mão amorosa de Deus, para amar e ser amados. Nossos pobres são ótimas pessoas, pessoas muito amáveis. Eles não necessitam de nossa pena ou compaixão. Eles precisam do nosso amor compreensível. Eles precisam do nosso respeito, eles precisam que os tratemos com dignidade. Fecha aspas. Estou emocionado. Tudo isso nascia de uma profunda espiritualidade que viu o serviço aos mais pobres como fruto da oração e do amor. Gerador da verdadeira paz, como recordou o Papa São João Paulo II aos peregrinos vindos a Roma para sua beatificação. Onde foi que Madre Teresa encontrou a força para se dedicar completamente ao serviço do próximo. Encontrou-a na oração e na contemplação silenciosa de Jesus Cristo, do seu santo rosto, do seu sagrado coração. Ela mesma o disse, abre aspas, o fruto do silêncio é a oração, fruto da oração é a fé,
O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. O fruto do serviço é a paz. Fecha aspas. Era uma oração que enchia seu coração com a paz de Cristo e lhe permitia irradiar essa paz aos outros. Teresa não se considerava filantropa, nem ativista, mas esposa de Cristo crucificado, a quem servia com amor total nos irmãos sofredores. No Brasil, Santa Dulce dos Pobres, conhecida como o Anjo Bom da Bahia, encarnou o mesmo espírito evangélico com feições brasileiras. Referindo-se a ela e a outras duas religiosas canonizadas na mesma celebração, o Papa Francisco recordou o amor que professavam aos mais marginalizados da sociedade e afirmou que as novas santas, abre aspas, mostram-nos que a vida religiosa é um caminho de amor nas periferias existenciais do mundo. Fecha aspas. Irmã Dulce enfrentou a precariedade com criatividade, os obstáculos com ternura, a carência com fé inabalável. Começou acolhendo doentes em um galinheiro e dali fundou uma das maiores obras sociais do país. Atendia milhares de pessoas por dia sem jamais perder a doçura. Fez-se pobre com os pobres por amor ao sumamente pobre. Vivia com pouco, rezava com fervor e servia com alegria. Sua fé não a retirava do mundo, mas a lançava ainda mais profundamente nas dores dos últimos. Poderiam ser lembrados também São Bento Mene e as irmãs hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, auxiliando as pessoas com deficiências de desenvolvimento. São Charles de Foucault, entre as comunidades do Saara. Santa Catarina Drexel, junto aos grupos menos favorecidos nos Estados Unidos. Irmã Emanuele, com os catadores de lixo no bairro Esbet El Nakal, na cidade do Cairo. E muitíssimos outros. Cada um, à sua maneira, descobriu que os mais pobres não são mero objeto de nossa compaixão, mas mestres do Evangelho. Não se trata de levar-lhes Deus, mas de encontrá-lo ali. Todos esses exemplos ensinam que servir aos pobres não é um gesto de cima para baixo, mas encontro de igual para igual, no qual Cristo é revelado e adorado. São João Paulo II nos recordava de que, abre aspas, há na pessoa dos pobres uma especial presença de Cristo, obrigando a igreja a uma opção preferencial por eles, fecha aspas. A igreja, portanto, quando se curva até o chão para cuidar dos pobres, assume sua postura mais elevada. A igreja, portanto, quando se curva até o chão para cuidar dos pobres, assume sua postura mais elevada. Por último, encerrando esse capítulo, movimentos populares. Ao longo dos séculos da história cristã, devemos igualmente reconhecer que a ajuda aos pobres e a luta por seus direitos não envolveu apenas indivíduos, algumas famílias, instituições ou comunidades religiosas. Houve e há vários movimentos populares, constituídos por leigos e conduzidos por líderes populares, colocados sob suspeitas, muitas vezes até perseguidos. Refiro-me a um conjunto de pessoas que não caminham como indivíduos, mas como rede de uma comunidade de todos e para todos, que não pode deixar que os pobres e os mais fracos fiquem para trás. Os líderes populares, então, são aqueles que têm a capacidade de incorporar todos. Não tem nojo, nem medo dos jovens feridos e crucificados.
Esses líderes populares sabem que a solidariedade consiste também em lutar contra as causas estruturais da pobreza, a desigualdade, a falta de trabalho, de terra e de casa, a negação dos direitos sociais e laborais. É fazer face aos efeitos destruidores do império do dinheiro. A solidariedade é entendida no seu sentido mais profundo é uma forma de fazer história. E é isso que os movimentos populares fazem. Fecha aspas. Por essa razão, quando as diferentes instituições pensam nas necessidades dos pobres, é necessário que incluam os movimentos populares e animem as estruturas de governos locais, nacionais e internacionais, como aquela torrente de energia moral que nasce da integração dos excluídos na construção do destino comum. Com efeito, os movimentos populares convidam a superar aquela ideia de políticas sociais concebidas como uma política para os pobres, mas nunca com os pobres. E muito menos inserida em um projeto que reúna os pobres. Se os políticos e os profissionais não os ouvirem, a democracia atrofia-se, torna-se um nominalismo, uma formalidade, perde representatividade, vai se desencantando, porque deixa de fora o povo na sua luta diária pela dignidade, na construção do seu destino. O mesmo se deve dizer das instituições da igreja. Portanto, esse foi o terceiro capítulo, Uma Igreja para os Pobres. Segunda-feira passada, nós lemos do número 35, até o número 58. E hoje, na segunda parte, nós lemos do número 59 até o número 81. Eu te amei, sobre o amor para com os pobres. Exortação apostólica do Papa Leão XIV. E aqui, essa linda placa, me presenteada por Tereza e Cláudio Vereza, de um artesão aqui da Barra do Jucu, em Vila Velha, Espírito Santo. O Mauro Lopes já tem, agora eu tenho a minha, Mauro. Olha que maravilha. Gente, paz e bem. Vida longa e próspera.